morning, gatinhos and gatinhas! Finalmente, de férias das cadeiras da facul, da pós. Agora, esperar o próximo semestre. Tenho só mais uma cadeira para fazer do doutorado, que é Seminários 2. E daí o estágio. E daí acabou as cadeiras. Então, mas isso é papo para o outro semestre. Então, essas últimas 2 semanas, eu só fui deixando as coisas acumularem. Então, minha casa tá uma zona. Ali tem umas 30 mil coisas. Naquele outro armário também. Em cima da máquina de lavar roupa também. Tem umas louças ali ainda na pia. Aqui, não dá pra ver. Meu quarto tá uma zona de coisas pra dobrar e roupas pra botar pra lavar e roupas semi-limpas, semi-sujas e roupas limpas que eu botei na cadeira. Não guardei, não dobrei, não guardei. Assim, suja a casa não tá, mas tá desorganizada, sabe? E achei interessante a gente falar sobre essa questão da desorganização espacial e a nossa desorganização mental, né? Infelizmente ou felizmente, né? O nosso ambiente impacta diretamente em como a gente se sente e em como a gente estrutura o nosso pensamento. E por esse motivo é tão importante a gente, né, ter a disciplina de se organizar e de viver num ambiente minimamente organizado. E isso é bem difícil para mim desenvolver essa qualidade. Porque, digamos assim, na minha casa, a gente nunca foi dado de, tipo, grandes organizações e grandes limpezas. Então, desenvolver isso depois de adulto, eu tenho a impressão que é um pouco mais difícil do que se tu já tem esses hábitos intrínsecos dentro de ti, de estar sempre com a casa limpa, sempre com a casa organizada. Mas é aquilo, né? Se é algo que te incomoda viver num ambiente desorganizado, é algo que tu pode resolver. E se é algo que tu pode resolver, a gente tem que traçar estratégias para resolver. Então hoje, agora é 7 e pouquinha, né? Pós término das minhas cadeiras, eu vou tentar dar uma organizada na casa. E daí iniciar meu dia, né? Iniciar minha semana e voltar pra parte da pesquisa. Porque no doutorado a gente tem as cadeiras, mas também tem a pesquisa. Então, hoje eu vou um pouquinho mais tarde. Acho que eu vou lá pelas umas 9h30, 10 horas. Pra conseguir dar uma mini organizada aqui na casa. Pra gente se sentir num ambiente mais clean, mais confortável, mais agradável, mais aconchegante. Isso aí. Ai, falta só isso pra dobrar agora. Eu tô tão cansada. Pois é, no final não rolou de eu ir pro Vale, porque minha TV finalmente vai chegar. Ai, gente, sabe aquelas coisas de pequenas conquistas célebrias? É sobre isso. A gente tinha uma TV muito boa. E há mais ou menos 1 ano e meio atrás ela queimou. De uns temporais que deu, e enfim, deu alguma queda de luz e ela queimou o LED, daí não valia a pena. A gente mandou pro concerto, daí ia dar uns 800 pila. E também tinha o negócio da placa. E daí, enfim, não valia a pena consertar, a gente não consertou. Daí a gente tá 1 ano e meio sem TV Smart. Daí minha mãe até me emprestou uma TV, sempre Toshiba, que não era Smart. Mas aí ela ligava de vez em quando, sozinha. Aumentava o volume, depois diminuía o volume. Enfim, parecia que tinha um fantasminha camarada ali dentro dela.
E eu já tava há horas querendo comprar uma TV. Daí, esse mês, né? É que como já acabou meu dinheiro, eu já tô considerando como mês passado. Aí esse mês eu perguntei pro meu marido, tá? Se eu comprar a TV, tu consegue tancar as contas da alimentação, enfim, pro resto do mês. Que daí eu, tipo, pagava as contas básicas e depois comprava a TV, né? Ele falou, taca a ficha. E daí eu comprei uma TVzinha e ela tá pra chegar hoje. E... Ai, eu tô que nem criança, assim, na véspera de Natal. 7h13, tinha dito que tinha saído da transportadora de Cachoeirinha, que é aqui perto da minha cidade. E daí eu já fiquei, vai chegar, vai chegar, vai chegar. Daí eu falei, acho que foi chegar até umas 10, daí não chegou. Daí vai chegar até meio-dia, daí não chegou. Aí, tá, vai chegar até umas 2, não chegou. E agora eu tô com esperança que chegue hoje, sabe? Mas, enfim, tô ansiosa, louca pra ver minha TV e botar séries em dias. E tem várias séries que tá na minha lista que eu até quero depois fazer vídeo sobre. Uma é aquela Insaciável, que é uma série gordofóbica da Netflix. Não sei se é gordofóbica mesmo, ou se só saiu como gordofóbica quem não assistiu, não entendeu a proposta, que eu já vi alguns comentários disso. Enfim, né? Mas daí hoje organizei toda a cozinha, meio que organizei o quarto, falta dobrar umas roupas aqui. Essas são as roupas que eu tirei agora da secadora. Botei mais roupa pra lavar e secar. E agora a casa tá minimamente ok de se viver. E... eu tava pensando, né? Agora eu tava organizando minhas coisas e tal. Desde que eu tô organizando a casa e tal, é uma forma também de organizar aqui dentro, né? E daí eu tava vendo as coisas de cabelo, as coisas de química, as coisas do curso de depilação. E daí eu lembrei que isso é um dos temas que eu queria abordar num vídeo. Que é... Como é difícil ter multipotencial, né? E enquanto eu via todas essas coisas perdidas aí pela casa, inclusive uns diplomas ali que eu guardei, eu tava vendo um vídeo de um delegado, que eu acompanho muito, é Crime em Cena. E ontem ainda, né, quando eu fui lá na minha mãe, ontem tinha questão do processo da Unicelf e tal, que eu ia ter audiência. Ia ter prova também ontem. E daí a minha mãe falou assim, cara, tu tinha que fazer direito? Não sei o que tu tá fazendo doutorado em química. E eu morro de vontade de fazer direito. Da mesma forma que eu morro de vontade de fazer psicologia. Da mesma forma que eu morro de vontade de fazer educação física também. E da mesma forma que eu tenho múltiplos interesses. E de uma forma que é difícil, assim, sabe? Que acaba que eu começo essas coisas e eu quero, tipo, tornar elas, viver elas 100% do tempo. Tornar elas minha profissão. E aos pouquinhos eu tô tentando, tipo, não precisa, não é porque tu gosta que tu precisa, tipo, ser profissional nisso, né? Mas é difícil, é bem difícil. E que nem, tipo, pole dance, eu iniciei pole dance faz uns 2 anos. E logo quando eu iniciei, eu, tipo, nossa, muita vontade de viver aquilo 100% do tempo, fazer curso de formação, fazer curso pra virar instrutora e assim por diante. E daí eu percebi que eu já tava, tipo, querendo muitas coisas. Eu, não, vamos com calma nesse andor. Enfim. E agora pensando sobre as outras coisas, outras áreas. Eu confesso que às vezes eu fico olhando, assim, a densidade do curso pra direito. Qual é a mensalidade do valor de direito numa universidade particular. Essas coisas doidas. Mas enfim. É isso. Múltiplas janelas abertas na minha mente. E daí, às vezes, eu tenho que, tipo, calma, vamos fechar essa janela aqui. Vamos dar atenção pra mais essa janela aqui. Não abre mais uma janela que tu não vai dar conta. Vocês também passam por isso? Chegou! Vamos abrir junto, amor. Já que tu não tá aqui pra abrir, pra fazer o unboxing comigo. Good afternoon, gatinhos and gatinhas. Ou melhor, hello, 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 gatinhos and gatinhas.
Ai, gente, olha, hoje eu acordei. Sabe quando tu acorda melancólica, deprê? Você sentiu um cocô do cachorro. Aliás, o cocô do cavalo bandido. Tava assim. Até fiz um desabafo nas minhas notas mentais. Quem sabe um dia eu venho aqui ler sobre. Mas, enfim, daí tava naquela coisa depressa. Tentei trabalhar o máximo que eu consegui, não consegui muito. Depois vim pra casa e fui ver um filme pra espairecer a cabeça. E daí, eis que eu tava a fim de ver uma coisa mais comédia pra me tirar daquela coisa. Mas achei um filme que já tava há tempos que eu queria ver, que era o Drama. Que é uma comédia romântica. E daí, tá, eu botei ele. Ele é um drama, barra um romance, barra uma comédia. É tudo junto e misturado, daquele jeitinho caótico. Muito bom mesmo, gente. Vocês têm que ver a comédia. Eu não quero dar muito spoiler, mas começa com o casal se encontrando e, tipo assim, sendo um encontro meio estranho. E daí ela pergunta pra ele, quer tentar começar de novo? E daí ele fala assim, daí ele vai de novo. E daí o filme passa, várias coisas acontecem, o drama do filme, né? E no final do filme, eles se sentam e ela faz a mesma pergunta. Aliás, ela não faz a mesma pergunta. Ela começa como se nunca nada daquilo tivesse acontecido e eles tivessem se conhecido pela primeira vez. Tipo, dando aquele remember do tipo, vamos começar de novo. Aí foi muito fofo, gente, porque assim, todo mundo que já teve relacionamento sabe, né, que não é fácil. Às vezes, aí, tudo que a gente mais quer é começar de novo, né? E ao mesmo tempo é difícil começar de novo, apagar tudo que tu já sabe daquela pessoa, tudo que tu já viveu daquela pessoa. Mas é legal a hipótese de começar de novo, mesmo sabendo que é metafórica, né? Mas, enfim, um bom filme. Assista. Buenos dias! Good morning, gatinhos and gatinhas. Bora, né? Mais uma semana, segundou. Tá frio. Tô com sono. Mas bora lá. Gente, ai, esse final de semana foi tão bom. Eu assisti, acho que... Vi tanto filme. Começou com quinta-feira. Eu assisti Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutava. Ah, que filme. O filme é muito bom, gente. Ele traz muita questão da maternidade. E da maternidade com crianças com problemas, né? No caso do filme, a criança tem alimentação por sonda. E daí mostra a ausência do pai e a pressão que tem na sociedade como um todo com a mãe. Que a mãe precisa... A mãe, por mais que não venha com manual de instrução, ela é obrigada a saber de tudo e dar conta de tudo. E daí no filme ela é uma psicóloga, né? E ela precisa dar conta do recado. E não somente dar conta do recado, como também não se abalar e lidar tudo bem com a situação, né? Então é bem injusto, assim, essa carga emocional que tem nela. E, enfim, não vou dar spoiler, né? Mas, enfim, daí mostra, tipo, que ela tem lá, né, seus erros, enfim, as formas estranhas de lidar com a situação. E o julgamento, né, em relação a isso. Mas não mostra, tipo, a falta de apoio de um todo, né? Não ter rede de apoio, o marido tá ausente, enfim, e coisas que acontecem no dia a dia. E daí, ele traz muito... Daí tá, né? Eu achei estranho do filme, né? Que era Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutava. E na minha cabeça, alguém ia perder as pernas. No sentido real do rolê. E eu fiquei até o final do filme pensando, tá, mas ninguém perdeu a perna. Que droga! Como assim?
Aí tá, daí eu fui pesquisar o porquê do título. Daí fez muito sentido. O título é Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria. Porque quando a pessoa tá tão cansada, tão cansada, tão cansada, ela não tem nem perna pra chutar o balde. Tipo assim, de tacar o foda-se. Apesar de que a mulher taca o foda-se no filme um pouquinho, assim. Eu achei, tem umas atitudes dela que eu fiquei tipo... Mas enfim, filme muito bom. Aí na sexta-feira, tá, sexta-feira eu acordei mega chateada. Até fiz um videozinho aqui falando do filme que eu assisti, que é o Drama. Filme maravilhoso. Vou botar o trechinho que eu tô depressiva contando do filme. Pré-banho ou pós-banho, não lembro mais. Aí de noite da sexta, eu fui levar meu homem numa festa, né? Na festa da firma dele. E como não podia levar a mulher, eu fui no cinema com um amigo. Daí eu fui ver Toy Story. Ai, gente, Toy Story é assim, né? É aquele filme... Como é que eu vou te dizer? Aquele filme que toca a gente, nossa criança interior, né? Porque era um filme de quando eu era criança. Então, é um filme que tem todo aquele laço emocional. E daí ele traz muito essa questão das crianças estarem totalmente viciadas em telas, né? As crianças não brincam mais. Eu nem sei, mas deve ter alguma pesquisa, algum dado que mostra que as crianças não compram mais brinquedo, não brincam mais com brinquedo. É só coisa high-tech mesmo. E daí eu vejo pelo meu irmão. Tenho um irmão de 9, não, 10. 10 para 11, quem sabe? Sou péssima com a idade dele. Isso que eu sou a madrinha dele. Mas enfim. Eu tenho esse irmão, o Antoninho, e ele não brinca muito com brinquedo mesmo. Brincava quando era criança pequena, tipo ali até os 5, 6, 7. Depois não brincou muito mais, não. E era bem bom o filme do Toy Story, muito engraçado. Traz muito também a parte de, tipo, do porquê que é importante brincar, né? Porque é ali que a gente exerce toda a nossa criatividade. E tá, aí foi isso, daí eu vi o filme do Toy Story. E daí, no dia seguinte, sábado, eu assisti mais um filme, que foi... Ah, não, eu voltei do cinema e assisti mais um filme, eu assisti A Empregada. Muito bom o filme, eu gostei do filme. Assim, eu vou confessar que no início eu fiquei tipo assim... Ai, esse filme é meio estranho, parece aquelas histórias do TikTok da pobre que se apaixona pelo rico e o rico que se apaixona pela pobre. Mas não, tem um plot twist no final, daí tipo, se redimiu o filme. No final ele ficou bonzinho até. Mas eu tava tipo, que filme meio bosta. Aí depois eu vi no dia seguinte Instinto Materno. Ah, que filmão! Instinto Materno é muito bom também. Instinto Materno, ele... Ai, eu nem sei como é que eu posso contar o que é o Instinto Materno sem contar todo o filme. Mas, enfim, cuidado com o spoiler. Ele fala sobre uma mulher que acaba perdendo o filho, né? E ela culpa a vizinha, que é a amiga dela, da morte do filho. E daí a história se desenvolve ali. E daí, enfim, daí o instinto materno tá da outra mulher que meio que se liga que existe isso daí e que a outra tá culpando ela pela morte do filho. E daí ele traz essa coisa assim. Eu não vou contar muito, senão eu vou dar spoiler, mas é bom o filme, vale a pena. Achei bem legal o filme até. Aí ontem... Aí tá, daí ontem sim eu assisti... Ontem sim eu assisti o... Gente... Clube da Luta. Daí ontem assisti Clube da Luta, foi bem bom. E acho que foi isso de filme que eu assisti. Foi isso, gente. Trabalhei também, fui fazer umas entreguinhas na Amazon. E... That's all, né? Nossa, o Clube da Luta é um filme antigo, de 99 ou 2000, enfim.
Antigo não, né? Tem só 26 anos. E ele é muito tri, assim, uma baita crítica social. Me arrependi de não ter visto antes. Mas enfim, vi agora. E daí agora até pedi pro Jamie fazer uma lista de filmes parecidos com o do Clube da Luta, que eu achei bem bom. Daí eu pedi, daí agora eu vou ver eles, daí eu trago pra vocês o que eu achei, o que eu não achei. Desse meu jeitinho de contar filme, que é péssimo, né? Eu lembro que um ex-namorado meu falava assim: tu quer tornar o filme a sinopse ruim, pede pra Carol contar como é que é o filme. Porque eu sou péssima contando os filmes. Mas enfim, gente, todos esses filmes são bons. Me perdoe se eu não tô dando a devida descrição do filme, né? Mas é um filme bem bom. São todos bons. Claro, o Empregada, sim. Quem eu vou falar? Tipo assim, ó, botando em ranking. Quais são os melhores filmes que eu assisti? Clube da Luta, primeiro lugar. Segundo lugar, Instinto Materno, achei o filmão. Terceiro lugar, Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutava. Quarto lugar, Toy Story. E sexto lugar, o da Empregada. O da Empregada não é tão bom. Mas enfim, foi isso. Foi isso que eu assisti. Espero que vocês assistam também. E daí me contam nos comentários o que tu achou desses filmes. Já assistiu algum desses filmes? Se já assistiu algum desses filmes, depois me conta aqui embaixo o que tu achou deles. E era isso aí. Agora passar uma coisinha aqui pra baixar essas guampinhas. Hoje eu não vou servir cabelo. Hoje eu... Minha cara assim, ó. Depressive. Pior que hoje eu tenho reunião com o meu orientador. Que eu mesma marquei. E daí eu tava tipo, eu vou levar meus material, vou levar tudo que eu tenho pronto pra gente discutir e tal. Mas no final eu fiquei só assistindo o filme, final de semana inteira, tava meio deprê. Sexta eu tava muito mal, gente, sério. Sexta eu tava... Se tivesse um buraco, eu cavava e me enfiava. Mas é muito assim, o que eu vou dizer? De várias coisas que aconteceram nesses últimos meses. E eu fui só, tipo, internalizando, então eu não fui sentindo. E daí eu acho que quando veio, assim, uma coisinha, uma gotinha d'água, meio que transbordou. Quebrei minha unha. E daí meio que transbordei, daí fiquei meio de bad. Mas faz parte. E é isso aí. Bye, bye.